Sejam muito bem-vindos a mais um Economia Dia a Dia, programa do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo, que conta com o apoio e parceria do Corecon. Eu sou Deto Vale, estarei com vocês ao longo dessa temporada 2023. Eu acho que é o segundo ou terceiro programa dessa temporada. Eu convido vocês a assistirem os programas anteriores e ficarem com a gente ao longo desse ano, que a gente vai trazer muita coisa boa, vai trazer muito convidado interessante para falar sobre temas que afetam diretamente a sua vida, diretamente no bolso das famílias, no bolso dos trabalhadores. O tema de hoje é reforma tributária. Sim, a gente vai falar sobre reforma tributária. Provavelmente você que acompanha, o economista que acompanha a gente, e você, cidadão que não é economista, mas que acompanha o nosso programa, já ouviu falar sobre reforma tributária, sobre todo o debate que tem em volta desse novo arcabouço fiscal que o novo governo vai enviar para o Congresso aqui nos próximos dias, e a gente trouxe um especialista para tirar todas as suas dúvidas, ou pelo menos a maioria delas, sobre esse tema. Hoje nós recebemos Alberto Macedo, que é mestre e doutor em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela USP. Ele tem MBA em Gestão Pública e Tributária pela FDC, é professor do INSPER, e da FIFECAF, e é autor do livro Como Desatar o Nó dos Tributos no Brasil, que já está na sua segunda edição pela editora Cartier Latam. Ele é auditor fiscal, é assessor especial da Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo, é representante de São Paulo na CTP da Abrasf, é ex-subsecretário da Receita Municipal de São Paulo, ex-presidente do CMTSP, ex-membro do CGSN, membro do Conselho de Altos Estudos e Finanças e Tributação da ACSP. Bom, pelo currículo, vocês estão vendo que é alguém altamente preparado que vai nos dar uma aula. Alberto, seja muito bem-vindo ao Economia Dia a Dia. É um prazer receber você. Prazer tudo meu, Data, à disposição para poder responder as questões dos telespectadores. Tem muitas dúvidas que giram em torno desse novo arcabouço fiscal. Nós já tivemos alguns convidados aqui em programas anteriores que trataram sobre esse tema, num outro contexto. Agora a gente está num contexto diferente de um novo governo. A gente está às vésperas do envio, né, dessa proposta para o Congresso. Eu vou começar fazendo uma pergunta simples para você, tá? Coisa fácil, para a gente já tocar a bola para frente. Na sua opinião, o que seria uma boa reforma tributária? O que as pessoas podem esperar dessa proposta e o que elas talvez não estejam atentas, mas que precisa estar nessa proposta, na sua opinião? Bom, é muito boa essa pergunta para, de fato, muita gente às vezes fala assim na mídia de reforma tributária, tem que ter, mas o que é uma boa reforma tributária? Então temos que separar os campos da tributação. A tributação da renda, a tributação, imposto de renda, é o clássico, né? Sim. A tributação do patrimônio, então você tem IPTU, ITBI municipal, você tem o IPVA, ITC, IND estadual, você tem o ITR federal, né? E a do consumo, você tem a PIS, COFINS federal, você tem o IPI federal, o ICMS estadual e ISS municipal. Essas letrinhas podemos, se for o caso, esclarecer depois. Ora, quando fala em tributação da renda e patrimônio, o enfoque é justiça fiscal. Ou seja, é progressividade. O que é progressividade? É o rico pagar mais que o pobre, né? Vai um pobre coitado no supermercado comprar um saco de feijão que custa R$10, vamos supor, e ele ganha R$500 por mês. Se vai o Jorge Lema no mesmo supermercado e compra um saco de R$10 e ganha muito mais, obviamente esse saco de feijão, o tributo embutido nele, reflete mais na pessoa pobre que na pessoa rica. Né? Então, essa é uma questão a ser verificada que ocorre na tributação do consumo. Na tributação da renda do patrimônio, como falei, o enfoque é progressividade, e na do consumo, o enfoque não é progressividade, o enfoque é simplificação. O que é isso? É o empresário saber calcular rapidamente e com segurança o tributo que ele tem que pagar. Porque o objeto social do empresário não é calcular tributo, é o objeto social próprio da empresa dele, ao qual ele quer se arriscar para ganhar o seu lucro, né? Então é importante alertar que hoje no Brasil o grande problema na tributação do consumo, que é essa o maior enfoque agora, primeiro semestre, é a simplificação, né? E a questão é se as propostas que estão aí, nomeadamente a PEC 45 de 2019, PEC é proposta de emenda constitucional, né? PEC 45 de 2019, PEC 110 de 2019 e agora, mais recentemente, a PEC 46 de 2022,
qual delas, ou uma combinação delas, qual entrega melhor a simplificação tributária. Então esse é o ponto inicial. Isso do que você falou é o que as pessoas esperam que esteja nessa proposta desse novo arcabouço que será enviado aí nos próximos dias pelo Haddad. Do que você já sabe sobre essa proposta, do que você já analisou, o que mais vai constar nessa proposta que as pessoas talvez não estejam dando tanta importância, mas que vai fazer uma diferença no final? Bom, vamos lá. O que está mais agora na pauta, como eu falei, são as propostas de reforma da tributação do consumo. Né? Já não sabemos, as últimas notícias, não sabemos se o governo federal vai de fato enviar uma proposta. Já houve notícia aí de que vão ser aquelas que estão na Câmara de Deputados, a PEC 110 e a PEC 45, e na Câmara e no Senado a PEC... na verdade, a 110 está no Senado, mas não foi sequer votado, né? Mas está em discussão também. E a PEC 46 de 2022 no Senado. Então, talvez o governo não envie nada em relação à reforma tributária. A questão do arcabouço fiscal é uma outra questão. Né? Na reforma tributária, então, as preocupações principais é se o novo sistema ele vai ficar mais simples ou mais complexo. Né? Porque se o diagnóstico feito for equivocado e tributário é um tema complexo e sofisticado. E o modelo que passar for um modelo que gera mais complexidade, pode mudar o nome de tributo, que não adianta nada. Então é importante, a atenção a ser dada enfoque em simplificação. Né? As propostas que estão aí, a PEC 45 e a PEC 110, infelizmente não entregam isso, porque estiveram com um mote mais voltado para tentar transferir carga entre setores, transferir carga tributária da indústria para todo o serviço, porque alega-se que o setor de serviço paga menos tributo, o que não é bem assim, posso falar um pouquinho sobre isso. Hoje, o quanto que o tributo impacta no crescimento do país, especialmente das classes B e C e tal, quanto que esse excesso de tributação, especialmente do consumo, impacta no crescimento do país, porque essas pessoas consomem menos e aí o mercado gira menos. Quanto que isso impacta hoje? Bom, em termos numéricos não é como cravar números, mas é óbvio que a ideia é tentar fazer com que haja uma redução da tributação do consumo, que é regressiva, por aquele exemplo que eu te falei do pobre e do Jorge Lema, né? Ela é regressiva. Reduzir a tributação do consumo e aumentar a da renda e a do patrimônio. A do patrimônio, no Brasil, é uma dificuldade muito grande cultural e política. Né? Um prefeito que tenta atualizar a sua base de valor venal dos imóveis, se não fizer com jeito, ele não se reelege na próxima eleição. Né? O imposto territorial rural é o imposto que não arrecada quase nada. E, às vezes, de grandes propriedades rurais que lucram muito, mas não se consegue a força política para fazer uma tributação mais justa naquela tributação patrimonial. Então, perceba. Agora, para reduzir a tributação do consumo, aumentar a da renda, tem que ter um primeiro passo, que é você unificar os tributos, não de entes federativos diversos, mas os tributos mesmo nível federativo. Os ICMS dos estados têm que ser unificados entre si. Porque hoje, uma maior parte do problema da tributação do consumo é que nós não temos um ICMS. Nós temos 27 ICMS, um de cada estado. 26 estados mais DF. Né? Então é importante essa unificação. Na parte municipal é mais fácil, os municípios já estão fazendo isso, é unificar os ISS dos municípios do Brasil inteiro, de forma que isso fique mais simples e transparente para o empresário calcular e não ter depois tomar lá na frente uma multa porque calculou errado, etc. Né? Então, quando você fala de impactar para as classes de B e C, é tentar reduzir a tributação no consumo, mas isso não pode ser feito no primeiro momento. Ou melhor, poderia pela União, porque a União também tem tributo sobre o consumo. Aliás, é o único ente federativo que tem as duas bases, renda e consumo, além do patrimônio. Então, ela poderia já, na questão da renda, tentar aumentar a tributação da renda, obviamente de quem é mais rico, não é isso? E reduzir o consumo, por exemplo, no IPI ou na PIS/COFINS. Né? Então, Alberto, ICMS, tivemos uma discussão grande sobre a tributação dos combustíveis, né? Acho que as pessoas começaram a entender como que funcionava um pouco o ICMS, passou a ser mais debatido isso. É a principal fonte de receita dos estados. Você falou em um determinado momento sobre a unificação do ICMS. Hoje, antes dessa decisão sobre os combustíveis, nós tínhamos 27 ICMS, como você mesmo falou.
Uma reforma que unifique isso significa que alguns estados vão ganhar menos do que eles ganham hoje, para que outros possam receber um pouco mais. A reforma tributária, ela é discutida há muito tempo, e eu entendo que talvez a dificuldade seja porque numa negociação as pessoas que entram para negociar isso, ninguém quer perder, todo mundo quer ganhar. E não existe negociação onde todo mundo ganha, principalmente quando se fala de tributos. Qual o caminho que o Haddad pode seguir para que seja, talvez não uma reforma total, mas uma reforma mais abrangente do ponto de vista de arrecadação para os estados, de fonte de receita para os estados? Bom, quando você citou ICMS, é importante ressaltar que a questão de ganho ou perda depende do tipo de reforma que você quer fazer. Eu repito, na verdade, quando as propostas que estão aí, a 45 e 110, elas vão numa linha de focar no aspecto de que a indústria paga mais tributo que o setor de serviço. A indústria paga ICMS, serviço não paga ICMS, paga ISS em regra geral, né? E aí, esse enfoque que o governo federal aceitou do Dr. Bernardo Api, o enfoque é equivocado, por quê? Porque a indústria não paga mais tributo que serviço, paga mais na tributação do consumo. Na tributação da folha, serviço paga mais, porque serviço emprega mais. Então, quando você soma tributação de consumo e folha, indústria, comércio e serviço já tem a mesma carga tributária. Então, a premissa está equivocada do governo nessa partida. Né? E aí você fala, Alberto, mas não tem como... Alguém vai ganhar, alguém vai perder. Depende do que você quer. A questão de ganhar e perder no ICMS pode ser mais relevante se outra premissa, a meu ver, equivocada, do Dr. Api, de querer jogar tributação 100% para o destino. Da ideia teórica de que, quando se joga tributação, o que é isso, jogar 100% para o destino? Na operação interestadual, é uma empresa que vende no estado A para alguém que está no estado B, o tributo vai ficar todo com o estado B. Não é isso? Essa é a ideia da tributação do destino. Mas quando você faz isso, aí ocorre o que você está falando, de os estados mais produtores, eles perderem. A pergunta é, tem que ser 100% destino? O que está por trás dessa lógica? Afirma-se que ser 100% destino vai fazer com que haja uma indiferença do empresário onde ele vai se posicionar. Porque se onde ele vai se posicionar, se estabelecer, não faz diferença a carga tributária, vai ser a carga tributária do estado de destino, então tanto faz onde o empresário vai se colocar. Ora, na verdade, isso é mais relevante quando a tributação é internacional. E já é assim, o Brasil não exporta tributo. Quer dizer, exporta por alguns defeitos do próprio ICMS, por exemplo, né? Mas em tese não exporta tributo. Ou seja, não tributa a exportação de bens e serviços, né? Então, essa lógica de pé de ganho tem a ver com jogar 100% de destino. A meu ver, equivocado também. O que está pegando? Qual seria o conselho para o ministro Haddad? Ministro Haddad, vamos simplificar? Em vez de transferir carga de um setor para o outro, já que é falsa a premissa de que serviço paga menos tributo que indústria, vamos pegar os 27 ICMS que hoje, o que acontece? Hoje a industrial calcula o ICMS. Coitado, porque o ICMS é o modelo de IVA. O que é o modelo de IVA? É um modelo em que você tem a venda da mercadoria, tem um tributo, um débito a pagar, e tem os insumos que entram, que tem imposto embutido, tem um crédito a bater. Então, débito menos crédito, a ideia de valor agregado, certo? Esse é o IVA. Ora, o que acontece é que o industrial hoje é ele que faz a conta. Então, ele opera com insumos que vêm de vários estados. Cada estado com a sua legislação diferente, com declarações diferentes. O industrial que se vire para entender essa legislação toda, se aquele insumo dá crédito ou não, ou às vezes ele interpreta pela legislação daquele estado que dá crédito, e o estado que recebe não aceita o crédito, aí glosa depois. Então, ou seja, o industrial tem que entender essa parafernália toda, calcular, tem 30 dias para fazer isso, por isso um batalhão de contadores e advogados para defendê-lo, né? Tem 30 dias para apurar, calcular e pagar, e o fisco tem 5 anos para ver se está certo ou está errado. Esse é o manual tributário. Como é que resolve isso, ministro Haddad? Resolve integrando os 27 ICMS. Ou seja, tem que haver um sistema integrado nacionalmente, o qual com as notas eletrônicas emitidas de entrada e saída, esse sistema consiga apurar ao final do mês para o empresário o valor que ele tem que pagar. Percebe que muda a lógica. Não é mais ele que calcula, é o sistema, é o Estado que calcula para ele. Ele valida e paga. Ora, se o Estado calcula para ele, o Estado não pode aparecer dali a 3 anos e dizer que calculou errado. Foi o próprio Estado que calculou,
a não ser que os fatos tenham mudado. Sim. Percebe? Então, essa é a verdadeira simplificação no ICMS. Por que isso não acontece até hoje? Então, acontece que os estados têm a sua força política e muitas vezes o tributo é usado como ferramenta de política, né? E também por guerra fiscal, para atrair empresas para o seu território, dando benefício fiscal à revelia do CONFAS, que é um órgão do Secretaria de Fazenda Estaduais, que deveria autorizar os benefícios fiscais de forma unânime, mas isso não acontece na prática. Então, o que acontece é que há esse esconde-esconde de benefícios dados para um perante o outro e não se preza pela transparência e integração. Não se integra e não se uniformiza mais a legislação para poder integrar e parametrizar a legislação no sistema, porque há muita desconfiança. É por isso que até hoje não saiu essa reforma. E a gente agora vive um ambiente favorável para que haja essa mudança? O ambiente é favorável, na verdade, o ambiente não está tão fácil. Não está tão fácil. Por que não está tão fácil? Porque, de novo, o governo está indo numa premissa de que tem que atender a indústria para tentar tirar a carga tributária dela. E banco também. Ora, essa premissa gera guerra entre setores. É por isso que tem essa briga. Em 2014, foi criada aquela... Acho que 2014, o governo Dilma, por aí, 2013, 2012, aquela... campanha não é bem uma campanha, mas os chamados campeões nacionais, né, onde foi dada uma série de isenções fiscais para determinados setores, na expectativa de que isso revertesse no maior crescimento da economia. Acabou que não deu certo no final, por uma série de fatores, políticos inclusive. A gente corre o risco hoje do governo se atrapalhar novamente e acabar tendo um resultado semelhante àquilo que aconteceu lá no governo Dilma? Quando você falou campeões nacionais, eu lembrei dos incentivos do BNDES para, às vezes, são tipos de atividade econômica que não agregam valor, tipo carne, né? Não agrega tanto valor, né? Isso, JBS e tal. Então, assim, apesar do BNDES ter tido lucro nas operações, né? Mas o fato é que o Banco de Desenvolvimento ele tem que, no meu entender, ele tem que focar em políticas industriais, políticas de atividade econômica que agreguem muito valor para gerar emprego. Né? Tecnologia, a própria saúde, enfim, software, etc. E tal. Bom, aí outra acepção semântica desse campeonato nacional que você colocou, talvez fosse a questão da desoneração da indústria que a Dilma ofereceu lá. Principalmente da indústria automobilística, foi muito foi meio geral, né? Foi meio geral. Então, o que acontece? Quando você dá uma desoneração para um setor econômico como um todo, sem haver algum tipo de estratégia por trás, eu estou desonerando por quê? O que eu quero que eu quero em troca desse setor? Eu quero investimento. E condicionar, ou seja, uma política industrial tem que ser bem estudada. Não é só baixar a alíquota e acabou. Porque acabou virando lucro e dividendo para os aumenta a margem deles, exatamente. Porque se há desconfiança, não investe, então isso vira maior margem para eles, em vez de reverter em investimento. Então, qualquer desoneração tem que estar atrelada, às vezes nem é a parte tributária, a parte não tributária, subsídio, etc. Então, qualquer desoneração tem que estar atrelada a uma política, uma estratégia de política industrial bem feita por trás. Né? E não foi o caso. Não foi o caso porque ele já havia um certo desespero político, já tentando, vamos dizer, remediar aquilo que já estava ficando ruim e já se antevia que não ia adiantar porque havia um certo boicote do empresariado por diversos motivos, entre eles as questões de desconfiança. Né? O empresário investe na confiança, não tem confiança ele não investe, ele tira o pé, não é isso? Então ali o fracasso tem a ver um pouco com essa desconfiança e o que foi dado de benefício foi só aumentou a margem deles e não reverteu o investimento. A gente está falando muito, a gente está gravando esse programa hoje é dia 3 de março. 3 de março. E da metade de fevereiro para cá, após a fala do presidente Lula, o Banco Central, a autonomia do Banco Central virou uma pauta quente da imprensa também. Principalmente sobre a questão dos juros, né? A gente está
tem uma taxa de juros hoje de 13,5%, se eu não me engano, juro real de 8%. 13,75%, por aí. Juro real de 8%, aquele que vai de 8%. Exato. Quando o Lula falou sobre isso, muita gente atacou, falou que não era papel dele, não tinha que falar sobre isso, o que é um pouco estranho para mim, porque se o presidente da República não pode falar, quem é que pode, né? E hoje, dia 3 de março, a gente já vê uma mudança nessa análise do mercado. Alguns economistas importantes, em eventos importantes, falando, olha, realmente não faz muito sentido ter uma taxa de juros tão grande, até porque a nossa inflação hoje não é pela demanda, né? Não é devido à demanda. Essa reforma, esse arcabouço, essa proposta que o Haddad vai mandar para o Congresso, inclusive a antecipação do envio dessa proposta, ele deve mandar, acho que talvez essa semana, não sei se a data exata, pode, não sei se pressionar é a palavra, o termo correto, mas pode motivar o Banco Central a começar a reduzir essa taxa de juros, na sua opinião? Vamos lá. Do que eu tenho acompanhado, talvez o governo não mande reforma tributária nenhuma, é que está no Congresso e pronto, final. Né? É o que está se desenhando. Repito, não se confunde com a questão do arcabouço fiscal, que é outra questão. É outra questão. Tá? Então não há sinalização de o governo não enviar. Então há o que está no Congresso, que é muito criticada por diversos setores econômicos, normalmente serviços e agro e o comércio mesmo. Ou seja, serviço, agro, comércio e indústria. Só a indústria está a favor e banco. Né? Também algo estranho. Né? Então, eu não sei, eu não imagino, apesar de talvez o presidente Arthur Lira estar fazendo força para isso, eu não imagino que seja tão fácil assim como parece. Né? Os setores econômicos estão articulando. As próprias prefeituras, né, onde eu trabalho, as prefeituras das cidades médias e grandes, representadas pela FNP, Frente Nacional de Prefeitos, onde se concentram as 412 maiores cidades do país, são cidades com população acima de 80 mil habitantes, que em que pese serem só 412 no total de 5.570, representam 61% da população brasileira e 3/4 do PIB nacional. Então a própria FNP não concorda com essas propostas. Concorda com a PEC 46 de 2022, que ela apoia também, além de mais 120 entidades de setores de comércio, serviço e setor público também. Ora, então eu não vejo uma tranquilidade ou uma promessa de entrega de uma melhoria do sistema, né? Uma melhoria da percepção de risco, né? Do mercado, de forma que essa reforma tributária vai ajudar a baixar a taxa de juros. Eu não enxergo isso. Apesar de umas falas de algumas autoridades, stakeholders, próprio presidente do Banco Central, entre outros, essas falas, com todo respeito, acabam às vezes não fazendo... Só percepções. Só percepções. Quando você percebe que as propostas que estão lá, a 45 e a 110, são propostas que geram muito embate, a última coisa que se espera é algo que dê tranquilidade para o mercado seguir adiante baixando a taxa de juros. O Banco Central, correspondentemente, baixar a taxa de juros. Então eu não vejo essa correlação, por enquanto, por conta do modelo que o governo está querendo adotar na reforma tributária do consumo. Sim. Por quê? Porque, repito, ela não é uma proposta consensual de simplificação. Porque quem não quer simplificação? Todos querem. Agora, a proposta que joga a simplificação para o segundo plano e vem com tentativa de transferir carga entre setores, aí tem guerra. E aí, como tem guerra, acaba gerando muita entropia e só Deus sabe o que sai. E então, estão 4 anos nisso e não saiu nada, justamente porque insiste nesse tipo de proposta que quer transferir carga de um setor para o outro. Em que a PEC 46 de 2022 se diferencia da 110 e da 45 lá? Bom, vamos lá. A 110 e a 45, elas querem fundir tributos de entes federativos diversos. O país é uma federação, União, Estados e municípios, cada um com seus tributos. Ora, quando quer juntar tributos de consumo de União, Estado e município, gera imensos efeitos colaterais. Né? A 46, ela não junta tributos de nível federativo diverso. Ela junta tributos de mesmo nível federativo. Então, na parte estadual, juntar os 27 ICMS no ICMS só. Quando fala juntar, em termos de legislação mais unificada, em termos de sistema unificado, uniforme e integrado e parametrizado, como te expliquei anteriormente. Sim. Na parte dos ISS, nós temos 5.570 municípios. Também a mesma coisa. Unificar a legislação e sistemas desses municípios, de forma que o contribuinte que presta serviço, que tem, por exemplo, 10 estabelecimentos em 10 municípios, hoje ele gasta para adaptar o seu sistema de ERP, de apuração de nota, etc., em cada um desses estabelecimentos, cada município tem a sua regra e o seu sistema.
Isso quando o contribuinte não tem que ir na boca do caixa pagar o tributo, né? Ora, com a integração e unificação, acaba com isso. O empresário que tem 10 estabelecimentos na sua empresa que presta serviço em 10 municípios, ele enxerga um sistema só. Percebe a simplificação que vem? Reduz custo, segurança jurídica, o sistema calcula para ele. E, aliás, os municípios estão adiantados, já estão fazendo isso já por meio de convênio com a Receita Federal. A Abrasf, que você citou, onde eu atuo também, a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças Capitais, juntamente com a FNP, CNM e a Receita Federal, desenvolvemos o que a gente chama de Nota Fiscal de Serviço Eletrônico Nacional, que basicamente é um sistema que tem um emissor de nota, está pronto. Um emissor versão mobile, com 3 toques emite na nota, versão desktop, um banco de dados de nota que recebe as notas fiscais de serviços eletrônicos emitidas no país inteiro e um modo de apuração nacional em que, vou te dar um exemplo concreto. Pensa na Netflix. Sim. Netflix ela paga ISS e paga PIS/COFINS federal. Netflix está em Barueri hoje. Basta a Netflix, ela que tem milhões de consumidores em milhares de municípios, ela emite nota fiscal de serviço eletrônica para cada operação. Mas ela não precisa calcular o tributo. Ela basta colocar o código do município de origem, o código do município de destino e o valor da operação. E vai emitindo nota. Quando acabar o mês, ela puxa a guia eletrônica, a qual está interligada a essas notas, o sistema calcula para ela valida e paga. De uma vez só, o sistema, ela paga e o valor é automaticamente distribuído para todos os municípios do Brasil envolvidos na apuração. Olha que simplicidade fantástica. Então, isso já está acontecendo por convênio. Não se pode obrigar os municípios. A ideia da PEC 46 é obrigar os municípios todos a aderirem. A adesão em 8 meses de convênio já é um sucesso. 59,1% da arrecadação nacional do ISS, em termos de municípios, já aderiu à NFC Nacional. A ideia é o 100% com a PEC 46, que obriga os municípios, e vai na mesma linha em relação aos estados. Na parte da União, a PEC 46 ela ataca a questão da folha e dos problemas de motorista aplicativo, que estão totalmente desguarnecidos. Estão desamparados. Qual é a ideia? Então a PEC 46 tem 3 módulos. Reforma do ISS, já expliquei. Reforma do ICMS, já expliquei. E a reforma da folha. O que é isso? Hoje a carga da folha é muito pesada para o empresariado. A ideia é uma previsão constitucional, e vai ser regulamentada por lei, em que as empresas que mais empregam têm uma desoneração parcial da folha, é a contribuição patronal previdenciária, a CPP. Em regra, 20%. Então, qual é a ideia? A ideia é reduzir de 15% a 11%, mas isso é o número que é aferível, pode ser calibrável, né? De 15% a 11%. Tanto menor quanto maior for a empregabilidade e a média salarial da empresa. Isso estimula um pouco o emprego. Mas, para não perder a arrecadação, que esse tributo PIS/COFINS vai para a Seguridade Social, na outra ponta a gente chama para conversar os marketplaces, Uber, iFood, etc. Porque os marketplaces hoje, eles se valem de motorista aplicativo. E o motorista aplicativo ele não é seu empregado, mas é como se fosse. Mas como formalmente não é, fica debate na justiça trabalhista do mundo inteiro, não é isso? Vai dizer que é empregado? Qual é a ideia? Eles hoje são em regra MEI, microempreendedor individual, e pagam lá R$5 de ISS e R$55 de contribuição individual. Mas não tem a parte patronal. Aí você não fecha a seguridade. Sim. Qual é a ideia? A ideia é prever uma pequena contribuição patronal sobre a receita bruta no valor da comissão desses marketplaces, Uber, iFood, etc., que com isso eles ajudam a contribuir para a seguridade, ficam bem na fila com a sociedade. Sim. E fecha mais a conta dos benefícios desse pessoal que é o trabalhador sob demanda. E ainda a ideia nossa é prever também um 13º, um equivalente a um 13º, um prévio aviso para esses motoristas, ou seja, eles entram no sistema da seguridade de forma a lhes dar, como o próprio nome diz, lhe dar seguridade. Né? Você é assessor especial da Secretaria Municipal da Fazenda aqui de São Paulo. Do ponto de vista de arrecadação, o quanto que isso impactaria positivo ou negativamente na receita dos municípios? Tá, uma boa pergunta sua. Na proposta PEC 46, a gente, ou seja, não quer tributo novo. Qual é o problema da 46.110? Por que quer juntar tributos de federativo diverso? Acaba aumentando a carga tributária do setor de serviços, que já tem uma carga igual de indústria, por exemplo, acaba prejudicando a receita dos municípios, porque perdem o seu ISS, que é o imposto que mais cresce no Brasil, né? E traz mais complexidade. O IVA é imposto complexo por natureza. Pensa na PIS/COFINS, que tem o regime não cumulativo e regime cumulativo. Cumulativo é a alíquota de faturamento. Qualquer um calcula.
O não cumulativo tem que contratar contador e advogado, imagina, que é o IVA. Imagina todas as empresas do país no IVA, vai faltar contador no país. Isso é simplificar? Não é simplificar. Então, voltando à arrecadação do município de ISS, essas PECs, elas, em passando a 45 a 110, traz uma perda para os municípios, por conta do maior potencial de crescimento do ISS, de 354 bilhões de reais em 15 anos. Uau! Então é muita perda. E os municípios no Brasil são entes federativos porque lhes foi dada muita atribuição de serviços locais. Os grandes realizadores de políticas públicas do Brasil são os municípios. Né? Então, quando você tira o principal imposto dos municípios, obviamente municípios que têm maior para a população, os médios e grandes, você acaba colocando em risco a prestação de serviço público local. Eu tive reunião com o prefeito de Bruno Covas, que Deus tem há alguns anos, e ele falava, vou fechar posto de saúde, vou fechar a escola e vou colocar uma faixa. Isso aqui fechamos por causa da PEC 45. É isso que a gente quer. Então é importante ter um diagnóstico preciso para não sair reinventando a roda com o nome de tributo bonito, IVA e tal, como se o Brasil não tivesse IVA. O ICMS é um IVA. Foi o segundo país do mundo a implantar o IVA, há mais de 50 anos atrás, né? Mas entender o diagnóstico e sair corrigindo os problemas onde está enxergando o problema real. E do ponto de vista de arrecadação, com a aprovação da PEC 46? Bom, aí, como a ideia é simplificar, a ideia é você reduz o custo. A arrecadação, ela vem naturalmente. Se o empresário ele gasta menos dinheiro e menos pessoal e material para ter que calcular e pagar o tributo, ora, a margem dele já aumenta. Sim. Se a margem dele aumenta, ele pode aumentar a sua margem, o seu lucro, ou pode reinvestir. Então, com isso, você já está ajudando a economia a girar mais. E ao girar mais, aumenta a arrecadação. Então, perceba que o enfoque não é de forma direta transferir a arrecadação para um ente para o outro, como as outras querem fazer. Né? Quer simplificar de fato. Ao simplificar de fato, consegue entregar, por consequência, a tendência a um maior crescimento por conta da simplificação de verdade. A gente está caminhando para o final, mas eu queria fazer duas perguntas antes da gente encerrar. Eu li uma entrevista recente, eu acho que o Haddad concedeu à CNN Brasil, que ele falando que queria um pouco mais de tempo para mandar uma proposta um pouco mais elaborada, uma proposta tributária um pouco mais elaborada para o Congresso. Tributário ou de arcabouço fiscal? De arcabouço fiscal, tá. Perdão. Mais elaborada para o Congresso. Devido às pressões e tal, as pessoas querem que ele envie essa proposta um pouco antes e talvez não tão elaboradas, algo um pouco mais simples. A pressa de enviar logo uma proposta para dar uma resposta, a gente pode perder, pode deixar de analisar melhor os caminhos para resolver essas questões todas que você levantou? Você colocou muito bem, deixar de analisar melhor os caminhos. Esse é o ponto. A pressa, como todos nós sabemos, a pressa é inimiga da perfeição. Sabemos na política que não tem perfeição também, tudo bem. Então, qual o melhor possível, né? Agora, há um equívoco, a ideia aí entra muito política. Sim. De querer aí os atores políticos, Congresso talvez, querer meio e econômicos, de certa forma. Sim. Também, querer condicionar uma coisa a outra, a reforma tributária ao arcabouço fiscal. Até chegou-se a se falar de aprovar rápida tributária para depois ir para fiscal. Na verdade, não tem nada a ver uma com a outra. Não tem nada a ver uma com a outra. Assim, a fiscal é a questão, qual vai ser a meta de inflação, como é que vai ser a política de juros, enfim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A questão da tributária do consumo, que é essa que está sendo tratada agora, é uma questão que deveria focar na simplificação. E isso é algo que tem que ser sempre feito. Né? E o nome reforma, quando a gente compra uma casa, a gente está sempre reformando. Eu compro uma casa, eu reformo daqui a 10 anos, nunca mais reformo. Não existe isso. Reforma sempre tem que ser feita. Alguns pensam que a reforma tributária vai ser a bala de prata. Aliás, me surpreende a ministra Simone Tebet, do planejamento, falar que a reforma tributária vai ser a bala de prata. A tributária, né? Nem a pasta dela, a pasta do está fazendo. Então fica meio... Então, assim, me preocupa. O planejamento tem que planejar, junto com o MEDIC, indústria de comércio e tal, para pensar em política industrial, né? Não pensar que a tributária vai resolver o problema do país, porque não vai. Não há na literatura econômica, repito, não há na literatura econômica qualquer menção a mudança do sistema tributário trazer crescimento econômico. Não há menção disso. Então é importante registrar, porque, de novo, esse é um dos motes que estão tentando vender,
dar aspectos falando de 5%. Não, vai voltar a crescer 5%, vai crescer igual a China. Pelo amor de Deus. Né? Então é importante, primeiro, não vincular muito tributária com o arcabouço fiscal. Né? Tanto chegou a se falar, deixar tributária até o final do ano, aí depois mudou. Sim. Então fica aquele jogo para lá e para cá. Mas é entender essa separação, entender que a tributária é algo que tem que saber fazer sempre e não necessariamente a única. Agora, por não ser necessariamente a única, é importante, eu tive conversando com o professor Robert Browning da Austrália, de um think tank australiano que participou da reforma tributária da Austrália, ele falou, como é que vocês no Brasil querem fazer uma reforma tributária sem consenso? Vocês são loucos? Então tem que ter consenso. Sim. Então é meio falaciosa a ideia de que a reforma tributária alguém tem que ganhar, alguém tem que perder. Repito, depende do que você quer. Você quer simplificar ou você quer transferir carga? O que queremos com a reforma tributária? Tem que ser claro no que você quer. Não querer uma coisa e fingir que é outra. Tem que ser claro, botar tudo à mesa, acima da mesa, para todos os atores econômicos sentarem onde podemos avançar. Será que todo mundo pensa tão diferente assim? Agro, indústria, comércio, serviço, municípios, união, estado. Será que são tão diferentes os pensamentos? Não são. Há muita coisa que poderia avançar em consenso para poder simplificar. A questão de transferir carga pode ficar para outro momento. E repito, é uma premissa falsa. E aí eu vou entrar na minha última questão para a gente encerrar esse nosso bate-papo. Você é autor do livro Como Desatar o Nó dos Tributos no Brasil. Essa é a minha última pergunta. Qual a resposta que você dá para o seu leitor, para a pessoa que for lá e adquirir o seu livro, que é publicado pela Cartier Latam, é isso? Segunda edição já. Vou lá, vou comprar seu livro. Qual é a resposta que eu vou ter no final? A resposta que eu vou ter no final é mais ou menos o que eu falei. O desatar os nós tem a ver com um bom diagnóstico, né? E o diagnóstico é do Brasil, porque alguns vêm com uma ideia, não, vamos implantar um IVA é imposto para país rico, vamos ficar país rico igual a Europa. Repito, o Brasil foi o segundo país do mundo a implantar um IVA. Qual a diferença do IVA brasileiro, que é ICMS, para o IVA de um país europeu? É que o IVA brasileiro, o ICMS, não pega toda a base. Ele pega mercadoria, energia, transporte municipal e comunicação. Os demais serviços estão no ISS municipal. Por quê? Porque é um ente federativo também e tem as suas receitas próprias, tem que ter receita própria. Então a resposta que vai ao final do livro é um diagnóstico que procura ser preciso, de quem entende não só a questão legislativa, mas também a questão operacional, a questão política e a questão econômica, porque uma reforma tributária tem que entender esses 4 pilares: o pilar político, o jurídico, o econômico e o operacional. E se não entender um desses, você pode estar sendo inocente, achando que vai entregar algo bom, vai entregar algo pior até. Então o livro tenta passar a ideia desse equilíbrio entre esses pilares, obviamente um bom diagnóstico, e as soluções têm a ver muito com a questão, entendendo a questão econômica e operacional, porque, como diz um amigo meu, ele fala, qualquer reforma, o principal protagonista é a tecnologia, ainda mais no país continental. Eu te dei exemplo aqui de nota fiscal de serviço eletrônica, então esse é o principal pilar. Não é porque está separado, o problema do Brasil não é porque está separado ICMS, ISS, IPI, não é por isso. É uma questão mais de esses impostos estarem integrados em termos de sistema eletrônico, em termos de parametrização, para que ao contribuinte, que é o empresário, que vende mercadoria ou presta serviço, ele não se preocupe com isso, já está quase automatizado. E aí ele não tem mais que ter um batalhão de advogado nem de contador. E vai reduzir o seu custo. Bom, última pergunta para a gente encerrar. Tudo isso que a gente conversou, no final se resume a grana. Sim. A dinheiro entrando nos cofres, no bolso do cidadão, nos cofres do governo, para investimento e para crescimento. De tudo que você viu até agora, das propostas que você viu no período pré-eleitoral e depois da eleição, a gente pode esperar um 2023, se não um crescimento, pelo menos uma diminuição do nosso déficit, da nossa balança? Podemos esperar ou não? Bom, em relação à balança comercial, você está falando, né? Balança comercial é grana, de crescimento da nossa economia. A gente pode esperar um crescimento econômico, mesmo que seja tímido esse ano? Eu espero que sim, não por conta de reforma tributária em si. Aliás, se for a 45 a 110, pode até piorar um pouquinho. Até porque a reforma tributária não é a bala de prata. Exatamente. E digo mais, a 45 a 110, por querer juntar tributos de ente federativo diverso, está em transições de 5, 6, 10 anos. Transições com 2 sistemas tributários em paralelo. O empresário ainda calcula um e vai ter que calcular um novo por quase uma década. Ora, isso vai ter crescimento econômico? Óbvio que não.
vai trazer mais complexidade. Aí você falou, Alberto, mas então, podemos ter esperança de crescimento econômico e tal? Ora, eu tenho esperança sim, porque esse governo, ele reinstaurou, vamos dizer assim, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que é o MIDIC, né? E o Ministério do Planejamento, que o outro governo tinha terminado. Então, qualquer país que queira crescer, se não tiver planejamento, se não tiver pensamento de política estratégica relacionada à indústria e todo esse ecossistema, né, em setores que agreguem valor, não carne, com todo respeito e outro, mas setor que agregue valor para gerar emprego e conseguir exportar mais, aí a melhor balança comercial, se ele for bem no desenho dessas políticas, o crescimento econômico virá. Né? Então acho que é por aí. A gente não pode continuar só vendendo commodity, basicamente. Exatamente, virar um fazendão. Alberto, muito obrigado por ter aceitado participar desse bate-papo, dessa temporada de 2023 do Economia Dia a Dia. É um assunto complexo, é um assunto que vai durar aí mais alguns meses de debate. Eu espero que você volte aqui numa outra oportunidade, após essas propostas terem sido enviadas, tanto a tributária aí, a gente espera que a do arcabouço também, para dar jogar uma água nessa fervura do mercado, para que a gente possa ter um ano mais tranquilo do ponto de vista econômico. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer e estou à disposição sempre. Forte abraço. Bom, e para vocês que acompanharam mais essa edição do Economia Dia a Dia, muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Eu espero ver vocês aqui na semana que vem, espero que vocês tenham gostado da entrevista. Eu achei super interessante, aprendi muito e sei que tem muita coisa ainda que a gente tem que estudar e que ir atrás sobre esse tema. Eu espero ver vocês aqui na semana que vem. Muito obrigado. Até lá. Tchau, tchau.